Acorda, vascaíno. É, como é difícil dizer isso, né? Dizer pra você acordar nessa segunda-feira. Uma segunda-feira de ressaca, mas eu acho que você já está acostumado. Nós estamos de ressaca há tantos anos, estamos de ressaca nesses muitos 20 anos de tragédias, de falta de gestão, de falta de amor ao Vasco. Eu hoje estou fazendo aqui no lugar da Mari porque eu preferi vir aqui bater um papinho com vocês, porque a gente é muito contestado, a gente leva muita pancada também, mas é do coração, gente, é muito do coração. Eu poderia falar do jogo, eu vi a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo depois da partida de ontem e vi o Vanderlei falar muitas coisas relacionadas à arbitragem, eu acho que muito preocupado. Tudo bem que a situação do VAR no jogo do Inter foi realmente vergonhoso, foi muito triste, mas não dá para a gente sintetizar a questão do VAR, do jogo do Inter, como sendo uma tábua, né? Ah, a segunda divisão, como é que vai ser? Poxa, vão ser grandes times jogando a segunda divisão, Vanderlei. E aí o Vanderlei diz, não, mas você vê como é que é estranho, né? 3 grandes times e o Vasco teve 18 erros de VAR contra ele. Tudo bem, acho que realmente é para gritar, é para fazer. Mas não é o momento. Eu acho que o torcedor do Vasco precisa de mais do que isso. A gente não é o nosso rival, que fica dependendo de um jogador ali para estar irregular ou de outro. A gente não subiu da Série C para a Série A, enfim. Eu acho que tem muita coisa reunida nisso aí que a gente não pode se igualar. O Vasco cai pela 4ª vez, o Vasco vai disputar uma Série B em maio e a gente precisa ter da nova gestão do Vasco uma luz. Acho que essa luz que vai ser acendida amanhã, quando o atual presidente vai dar uma entrevista, é tarde. Acho que a segunda-feira já é necessário entrar com algum plano emergencial, alguma coisa rápida. A começar com salários, pagamento, satisfação às pessoas, dispensas de jogadores, faz acordo, manda embora, seja inteligente, senhor Alexandre Pássaro, como gestor de futebol, use jogadores como moeda de troca, como Pikachu, como Andrei, como Ricardo Graça. Tem vários, Henrique, vários jogadores que podem ser incluídos em trocas. Monta um time competitivo de jogadores que estejam com fome, jogadores que estejam afim. Nada de montar time com jogadores grandes de primeira divisão para jogar uma segunda divisão, que não dá certo. Mas você precisa ter um time competitivo. O Vasco tem a obrigação de ser campeão da Série B. Campeão da Série B. O que vocês fizeram com o Vasco nesses últimos 3 anos, há uma necessidade de que essas pessoas, primeiro, tenham vergonha daquilo que fizeram. E segundo, o novo Vasco, dessa nova gestão, precisa ter isso como meta. Ah, mas o dinheiro vai ser curto, não interessa. Vocês sabiam o problema. E eu acho que a gente precisa acordar para isso. A gente precisa botar o dedo na ferida. Agora não tem mais desculpa. Quem entrou sabia do tamanho do pepino. Sabia que a pemba ia ser grande. Então agora administra e faz o teu. Faz direito, faz correto. O torcedor quer resultados. Agora acabou. A gestão Campelo foi uma tragédia no futebol, responsável direto pela queda. Acabou ontem. Acabou. E acho que um outro detalhe precisa ser discutido. Precisa se sentar com o Vanderlei Luxemburgo e entender o que ele quer. Porque ele já se colocou à disposição, disse que dinheiro não é problema, que bom, que ótimo, mas a gente precisa ter uma filosofia, porque o trabalho, Vanderlei, dos 12 jogos foi ruim. Foi muito ruim. Nós ganhamos 2 em 11. A 5 não fazemos um gol. E você precisa, sim, não ficar indignado com perguntas, como você ficou ontem com vários companheiros que perguntaram coisas normais. Tem que aceitar a crítica. O trabalho não foi bom. Foi tentado? Foi. Mas dentro de campo o resultado foi péssimo. O Vasco não faz gol, o Vasco tem uma transição lenta, o Vasco tem uma defesa mal posicionada. Está errado. Nós tomamos um chocolate de 3-0 do Fortaleza, que perdeu de 4 para o Bahia no sábado, então tem que mudar isso. Isso precisa ser mudado e você tem que mudar isso. Você precisa implementar ao seu time. Eu concordo que 12 jogos é pouco para você modificar, mas o Vasco modificou pouco, Vanderlei.
Em 12 jogos, tudo bem, volto a dizer, é pouco tempo, mas mudou pouco, tinha que mudar mais, pelo menos o espírito. E eu discordo de você. Você dizer porque você tem que defender o seu grupo, que o time lutou, que o time brigou, que o time competiu. Não, Vanderlei, não competiu. Seus jogadores mostraram, e você sabe disso pela sua experiência, seus jogadores, muitos mostraram falta de entrega. Talvez até querendo, mas sem coragem, sem esse perfil. Montar um grupo com um perfil corajoso, com um perfil macho, com um perfil Série B, porque agora vai ter que ser essa realidade. Não adianta mimimi, não adianta time muito novinho com jogadores que ficam com cara de choro. Precisa se fazer na gestão, urgentemente, uma limpa, mas uma limpa mesmo. Não é ter pena, não é porque o contrato é longo que vai se manter. Discute-se, tem que ser bom na hora da discussão, na hora da negociação. Faz negócio. Se alguém quiser, empreste. Se alguém quiser, faça troca. Se alguém quiser, venda. Acho que o único jogador que o Vasco deveria lutar é o Germancano. Que eu acho que o Germancano é uma joia que nós temos. Ah, ele vai pedir muito, deixa ele ser o maior salário. Ele fez 23 gols na temporada, amigos. O nosso vice-artilheiro, que é o Felipe Bastos, tem 4. Você não pode perder o Germancano. Paga o que deve e mantém. Diz a ele, Cano, você tem contrato até o final do ano. Em novembro, a gente subindo para a Série A, ajuda a gente já renova o teu contrato. Mantém esse jogador. Não fique com o Martim Benítez, que eu acho que não vale o investimento. Não fique com vários jogadores, mas mude principalmente Vanderlei e direção. Aquilo que o Bismarck falou ontem na nossa live no canal Atenção Vascaínos. O conteúdo, a essência. Nós precisamos voltar a ter alma, coração. O Vasco sempre foi um time de coragem. Times que eram ruins às vezes, mas que tinham alma, coração. Em 82 foi assim, com 5 alterações em cima do laço, e nós ganhamos do grande Flamengo de Zico. Em outras ocasiões, ganhamos um brasileiro em 89 dentro do Morumbi com mais de 100 mil pessoas contra o São Paulo. Conseguimos nos classificar para uma final de Libertadores com o Monumental de Nunes com quase 100 mil pessoas diante do grande River Plate. E a gente precisa voltar a ter esse tipo de essência que a gente perdeu, porque esses jogadores se espelham na gestão, que é uma gestão que passou sem brilho, sem alma, sem briga, de pessoas acomodadas achando que futebol é gerido somente com uma boa cabeça. Não, tem que ter uma dose de paixão, tem que ter uma dose de cobrança, uma dose de entrega, porque o futebol é que leva tudo nas costas. É claro que é importante que a gestão seja correta, que pague em dia, que acerte os salários de todos, de funcionários e jogadores. Mas que a gente precise ter jogadores que façam uma ficha. Digam para mim o que vocês pensam de jogar no Vasco. Digam para mim qual é a vontade de vocês, o futuro de vocês, que tenham fome, mas que sejam bons também. Nada de jogador com fome caneleiro. Isso o Vasco já tem em rodo. Bom que o nosso time sub-20 ganhou, mas calma. É bom porque fomenta a vontade de vencer, fomenta para cima. Eu vi muito menino ontem batendo no peito, é muito título. Calma, calma. Essa geração precisa aprender que ganhar na base não adianta nada. A maior geração do Vasco de base que ganhou foi com Moraes, Alberoni, que não ganhou nada no Vasco. Então, às vezes, ganhar muito título, chega no profissional, o que fez o Vinícius. Chega no profissional, o que fez o Caio Lopes. Então, calma, vamos devagar. E isso precisa também mudar, como filosofia. Orientar esses meninos de que o importante é que eles estejam prontos para o profissional. Ganhou um título na base, beleza, comemora, mas amanhã tem que pensar, eu quero ir para o profissional. Porque, por exemplo, Laranjeiras e João Pedro estouraram idade. Tem condição de jogar no time profissional do Vasco? Não sei. Vi o jogo todo ontem e não acho que tenham jogado bem. São muito crus. E a gente vai fazer um time para a Série B com esses jogadores? Não sei. Então, nesse Acorda Vascaínos hoje, eu queria deixar isso claro para vocês. Da nossa parte, a gente vai querer mudanças grandes no futebol. Muitas mudanças de filosofia, de peças, não apadrinhamentos, contratações sérias, contratações assertivas e transparência com o seu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte vascaíno. E que o dinheiro seja bem empregado. E que jogadores sejam contratados porque são bons e não porque são amigos dos amigos. Isso é o que eu peço para vocês. Grande abraço, bom dia para todos vocês, se possível for.